Atenção, porque temos mais um ministro a favor dos aposentados na revisão da vida toda, tema 1102 no STF. E dessa vez vamos ver o voto do ministro Luiz Edson Fachin. O seu voto, a sua fundamentação e a sua análise jurídica a favor dos aposentados e que não caiu no papinho do INSS e não concordou com o voto do ministro Cristiano Zanin. Então você pode ter certeza, dia 1º de fevereiro de 2024, a vitória vai chegar. Eu sou Nakamura, tive a honra de ser aluno do ministro Luiz Edson Fachin no IDCC, Instituto de Direito Constitucional e Cidadania. Sou pós-graduado especialista em Direito Constitucional. Então você está em boas mãos, sou advogado há 12 anos. Inscreva-se nesse canal que você está em boas mãos. E já segue no Instagram também, que eu estou postando lá e você tem um acesso muito mais próximo. E já vamos junto ao recebimento. Eu quero ver o aposentado com dinheiro no bolso, meus amigos. Então vamos colocar aqui as palavras do próprio ministro Luiz Edson Fachin, né? Eu estou aqui, né, no site do STF, no julgamento. Vamos ver esse trecho e depois já a fundamentação jurídica. E muita gente está perguntando, mas doutor, mas dá tempo de entrar com a revisão da vida toda? Rapaz, a hora de entrar é agora, meus amigos. Então o WhatsApp é aqui 61 985220420. Você vai entrar em contato, vai receber um áudio para ver que o professor Nakamura, não é inteligência artificial, sou eu mesmo, beleza? E aí a gente já encaminha a contratação, já documentos, a gente já explica tudo certinho, o que precisa, como que consegue esses documentos, além de revisão da vida toda, existem várias outras revisões possíveis. E, rapaz, a gente está com literalmente milhares de clientes aí há 12 anos nessa caminhada, trazendo resultado para muita gente. E tem revisões que não precisa esperar a revisão da vida toda. E vem comigo, WhatsApp 61 985220420 ou clica no link do comentário fixado. Agora, olha só o que o ministro Luiz Edson Fachin ele já começa falando sobre essa história de voltar para o STJ, sobre a reserva de plenário. Presta atenção. Ilustres advogados da parte recorrente, de interessados, a Miticuri e também do INSS que compareceram e fizeram sustentações orais, escorreitas, sempre aportando contribuições relevantes para o desate de questões importantes como essa. Cumprimento os votos já proferidos. Nós já temos 3 votos proferidos, uma vez que iniciado o julgamento no plenário virtual, Sua Excelência, o eminente ministro Marco Aurélio, neste recurso ordinário 1276977, já houvera proferido voto e eu registro que naquela oportunidade o acompanhei tendo lançado o voto. O texto do voto vogal que lancei foi no dia 5 de junho de 2021, às 20 horas e 16 minutos, segundo o registro do site eletrônico desse tribunal. Eu estou fazendo apenas esse registro para, desde logo, acentuar que o voto que lá proferi, tendo em vista o deslocamento para o plenário presencial, poderia receber alguma revisita se houvesse circunstância fática ou jurídica indicando nesse sentido. No meu modo de ver, não há, e eu estou, portanto, reiterando o voto que proferi, senhora presidente, uma vez que já houvera, portanto, como disse, acompanhado o voto relator pelo desprovimento do recurso ordinário e Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes, no plenário virtual, havia pedido vista, devolvida a vista acompanhando o relator e agora também aqui manifesta, embora com um teor de tese formalmente distinto, mas substancialmente coerente com a tese já proposta pelo relator originário, manifesta-se pelo desprovimento. Por isso, senhora presidente, eu irei juntar declaração de voto sobre esta matéria. Nesta declaração de voto, eu reitero os argumentos, inclusive a questão que foi aqui suscitada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, eis que até ontem, na divergência
do eminente ministro Nunes Marques, isso veio à tona, que é o tema da reserva de plenário. Peço venha a divergência, entendo que o que o Superior Tribunal de Justiça aqui fez foi interpretar a norma e não realizar controle de constitucionalidade com o devido respeito, e o fez à luz do dever de fundamentação do artigo 97 da Constituição da República. Matéria, aliás, que já constava do voto do relator originário, ministro Marco Aurélio. Portanto, afasto esta circunstância para efetivamente conhecer do recurso e cito diversos precedentes que vão nesta direção. Aliás, por razão até de coerência, menciono um julgamento de 2013, redator para o acordo também o ministro Marco Aurélio, a relatora originária foi a ministra Ellen Grace, e naquele recurso ordinário 630-501, já se assentou ali a observância do quadro mais favorável ao beneficiário. Portanto, há uma linha de coerência, o que evidencia o cumprimento de um dos deveres importantes derivados do caput do artigo 926 do Código Fux de 2015, que é manter a jurisprudência estável, coerente e íntegra. Portanto, faço esse registro na declaração de voto e ressalto, ademais, senhora presidente, eminentes pares, que o artigo 201, parágrafo 11 da Constituição, determina que todos os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeitos de contribuição previdenciária e consequente repercussão no cálculo dos benefícios. Demonstra-se assim que a utilização de todos os salários de contribuição na regra definitiva representa com efeito a observância do regime contributivo que caracteriza o regime geral de previdência social, tal como desenhado na Constituição da República. Por isso, senhora presidente, de forma breve, a declaração de voto é mais extensa. Eu reitero o voto que proferi, entendendo que deve ser aplicada aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência até o dia anterior à publicação da Lei 9876 de 99, a regra definitiva, nos termos do artigo 29, inciso 1º e 2º, da Lei 8213 de 91, na apuração do salário-benefício, quando esta for mais favorável que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876 de 99. O que restou agora didaticamente esmiuçado no lúcido voto do eminente ministro Alexandre de Moraes. Aliás, a tese no teor proposto pelo ministro Alexandre de Moraes dá uma ancoragem constitucional à matéria. Eu apenas observo isso porque, por ocasião da repercussão geral, eu houvera votado para reconhecer a repercussão geral, mas entender que o desate desse tema era infraconstitucional. Fiquei vencido. Portanto, creio que o eminente ministro Alexandre de Moraes, em meu modo de ver, vai numa direção bastante adequada ao formular uma tese que é coerente com a tese em relação ao qual eu já houvera me posto de acordo da relatoria originária, mas a eleva a um patamar de índole constitucional, fazendo jus ao reconhecimento de questão constitucional com repercussão geral. Por isso, senhora presidente, mantenho o voto, e assim é como voto, pelo desprovimento do recurso ordinário, e desde logo estou de acordo com a tese, já estava de acordo com a tese do voto originário, e também aqui subscrevo
o teor da tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, e é como voto, senhor presidente. Muito bem. Para quem às vezes ficou com alguma dúvida, né? INSS. Eita! Cristiano Zanin, você tá aí? Hã? Alguém compartilha esse vídeo aí? Vamos lá então. Aí, você precisa saber, a gente vai ter os debates no plenário físico, mas o que realmente conta é o que vai para o papel, não é verdade? Você sabe disso. Você fala, mas a gente vê um monte de discurso bonito. Não estou falando do Edson Fachin, eu estou falando do STF em geral. Até o ministro Barroso, né, na correção do FGTS, fez lá um discurso lá do patrimônio do trabalhador para depois mudar o voto, limitar e tal. Então, vamos ver o que está no papel? O que está no papel para não ter desculpa? Ministro Edson Fachin começa aqui, né? Saúdas quem fez sustentações orais, tudo mais, beleza. Começa aqui trazendo o acórdão do STJ. E aí não, né? A gente tem aqui, ó, STJ, Previdenciário. Isso aqui é o acórdão do STJ, sem tirar nem colocar, tá? Isso aqui é a ementa do acórdão, é o que realmente foi decidido. E o STJ fala que trouxe a nova legislação trazendo uma regra de transição. Então a gente já vê que o STJ não afastou a incidência da norma, não declarou inconstitucionalidade. Ó, ele tá falando que a norma transitória deve ser vista em seu caráter protetivo. Então ele veio trazer uma regra que o INSS não aplicava e não afastar uma regra, assim como o ministro Cristiano Zanin quer que você acredite. Nesse passo, não se pode admitir que, tendo o segurado vertido melhores contribuições anteriores a julho de 94, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão do benefício, sem analisar as consequências da medida da apuração sob pena de infringência ao princípio da contrapartida. Então a gente tem aqui no INSS, na Previdência Social, um princípio da contrapartida. O que é? Ah, você sabe, né? Uma parte desse princípio você conhece, que é a contribuição obrigatória. Todo mês lá sendo descontado e você nunca viu para onde que foi esse dinheiro. Beleza, você tem uma obrigação. E a contrapartida? É o INSS incluir essas contribuições no valor do seu benefício. Então, né, se o dinheiro saiu do seu bolso, saiu da sua contribuição e foi para o INSS, então, contrapartida, esse dinheiro tem que entrar no cálculo do valor do benefício, ou devolve, ou devolve. E o STJ, me parece que assim, não há o que falar da decisão do STJ. Ele fala, o sistema de previdência social é contributivo. Então, tudo bem, tem que contribuir, ninguém está falando isso, mas tem uma relação entre custeio e benefício. Não é razoável que o segurado verta contribuições, faça contribuições e não possa se utilizar delas no cálculo do seu benefício. Rapaz, quem que é contra uma decisão dessa aqui? Ah, pelo amor de Deus. Mas vamos seguindo. A concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da prevalência da condição mais vantajosa ou benéfica ao segurado, nos termos da orientação do STF e STJ. Ou seja, é direito do segurado recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa dentre aquelas cujos requisitos cumpre. Então, você sabe que existem várias regras para se aposentar. Você pode ter direito à melhor regra possível que você tiver direito, que você cumprir os requisitos. Show de bola. E por que aqui é diferente? O STJ, ele nessa decisão, com essa frase, ele acaba a modulação de efeitos dos atrasados. Ele não permite isso. Por quê? Porque modulação de efeitos, ou declaração de inconstitucionalidade, ou mudança de jurisprudência. E aqui, ó, conforme a orientação da STF e STJ, o STJ não está falando aqui, ó, estamos alterando nossa jurisprudência. Pelo contrário, ele está falando, o STF e STJ já têm que a concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da prevalência da condição mais vantajosa. Qual que é a dificuldade do INSS em entender isso? Só pode ser má fé. Só pode ser má fé. Então impõe-se reconhecer
a possibilidade, não é obrigação, não é obrigatório você utilizar essa regra. É uma possibilidade você poder colocar seus salários anteriores a 94 quando se revelar mais favorável. Ó, então presta atenção aqui. Se o STJ tivesse falado, é obrigatório utilizar-se da regra de transição, né? Ou então da regra definitiva, se ele tivesse falado uma dessas duas regras, é obrigatório usar elas e excluísse a outra, isso seria afastar a incidência da norma, isso seria declarar inconstitucionalidade. Aí o Zanin ia estar certo, aí o INSS ia estar certo. Até eu ia estar falando, não, beleza. Mas ó, gente, é português básico isso aqui, ó. Impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação. É possível aplicar, mas não é obrigatório. É só quando se revelar mais favorável. Então as duas regras estão existindo ao mesmo tempo, meus amigos. Qual que é a dificuldade disso? Aí tudo bem, ele cita os artigos, né? Artigo 29, inciso 1º e 2º, da Lei 8.213, também da Lei 9.876. Mas você vê que, assim, relativamente falando, é uma decisão do STJ com um português até que simples. Não tão simples, mas assim, dentro da realidade, gente, não tem o que é litigância de má-fé o que a INSS está fazendo. Tem que haver multa. É multa a favor dos aposentados. Não é possível. E o Edson Fachin continua. No STF foi reconhecida a repercussão geral. Ele fala, né, do que o INSS está pedindo. Teve improcedência em primeiro grau, depois recorreu o TRF da quarta região. Só que aí o STJ, né, com a afetação do rito dos recursos repetitivos, ou seja, valendo já para o Brasil inteiro, não teve jeito. E aí você pensa, mas quem que está a favor dos aposentados então? Não é possível. Sabe quem que está a favor dos aposentados? O Ministério Público Federal. É, promotor de justiça, procurador de justiça. O Ministério Público Federal, ele está a favor dos aposentados. Sabe por quê? Porque ele defende os interesses da sociedade. E quem que é, né, a instância máxima aí do Ministério Público Federal? PGR, Procuradoria-Geral da República. Tem gente que confunde Procuradoria-Geral da República com AGU, Advocacia Geral da União. Negativo. Advocacia Geral da União, advogado da União, advogado do governo federal, por assim dizer. Não é bem isso, mas na prática, né, eu estou falando aqui com o público em geral, não estou dando uma aula para outros advogados, então na regra geral você pode entender assim. Até porque o presidente coloca lá o AGU e depois nomeia o AGU para ministro do STF. O último governo fez assim, os últimos governos também fizeram. Então, assim, é uma prática muito comum. Ele vira um braço direito ali. Aí veio o recurso extraordinário. O INSS argumenta pela violação à cláusula de reserva do plenário. É isso aqui que o Zanin caiu na conversa do INSS. Ou né, quis enquadrar ali um argumento ali para anular tudo. Ele sustenta a impossibilidade de coexistência de duas regras. Gente, existem várias regras até hoje. E advoga pela aplicação de uma regra única. Só que o Edson Fachin está de acordo com as balizas, né, do ministro relator, do Alexandre de Moraes, do Marco Aurélio. E ele fez constar que não cabe confundir simples interpretação da norma, à luz do caso concreto, com declaração de inconstitucionalidade. O STJ não falou que é inconstitucional a lei. Ele fez uma simples interpretação de norma e os ministros estão falando, gente, a gente já decidiu isso aqui várias vezes. Não se confunde, uma coisa é uma coisa, declaração de inconstitucionalidade é outra coisa. E em relação ao mérito, ele entende que a matéria é uma disciplina infraconstitucional. Para ele, nem deveria haver repercussão geral, nem deveria ter chegado no STF. E ele foi voto vencido. Então, se dependesse do ministro Edson Fachin, todos os aposentados que tiverem direito estariam recebendo desde 2019 com o trânsito em julgado. Haveria o trânsito em julgado depois da decisão da STJ, se dependesse do Luiz Edson Fachin. Mas não.
O pessoal não sabe reconhecer quando tem um ministro a favor dos aposentados. Em outros processos, poxa, é igual eu falei. O Alexandre de Moraes, o Edson Fachin. Em outros processos, você quer debater? Vamos debater. Eu estou falando nesse vídeo, nessa live, eu estou falando de revisão da vida toda. Dentro da revisão da vida toda e dentro do direito dos aposentados, não tem ministro igual o Edson Fachin, gente, pelo amor de Deus. Vamos saber reconhecer. É igual eu falei, mas o Edson Fachin naquela ação de não sei o que, do habeas corpus e tal, tal. Não, beleza. Vamos fazer um outro vídeo, uma live discutindo? Vamos. Mas aqui no direito dos aposentados, gente, não tem o que falar. Alexandre de Moraes, o Marco Aurélio, Lewandowski, a Carmen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin, eles estão sendo um dos defensores dos aposentados. É impressionante, né, gente? Onde que vai o INSS para atrasar o seu pagamento? Então, vale ressaltar, tema 1102 já foi referido ali, versa sobre a aplicação da regra definitiva, quando mais favorável. Você já sabe disso. E isso aqui, ó o que o Ministério Público Federal, né, pela Procuradoria-Geral da República falou. Ó, a regra de transição somente deve ser aplicada se a regra nova não for mais benéfica. Então, existem as duas regras. Ou seja, se a média dos 80% maiores salários de contribuição resultar em um salário de benefício maior que a média dos 80 maiores salários de contribuição de julho de 94 em diante. E por que é 80% e não 100%? Por quê? Porque, pessoal, pensa assim, a gente tem uma média, ó. Pensa assim, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 2, 10. Qual que é a média aritmética desses números que eu te falei? Não é 10. Porque tem um 2 atrapalhando, tem um 2 jogando para baixo esse número. Só que quando a gente pega as 80% maiores contribuições, a gente descarta para fins de cálculo, a gente descarta as piores. Isso aumenta a média. Olha como a lei é boa, gente. E o INSS ainda quer falar da lei. E para o deslinde da demanda, portanto, impõe-se verificar o direito ao melhor benefício. Questiona-se, afinal, a possibilidade de aplicação da regra definitiva, em detrimento da transitória. O STF reconheceu a necessidade de se conferir efeitos ex nunc, que não retroagem, às decisões administrativas que modificam posicionamentos anteriores, a fim de dar segurança jurídica. Só que o que acontece? Em matéria previdenciária, o STF reconheceu o direito do segurado à percepção do melhor benefício, conforme precedente também citado pelo ministro relator. O que o STF decidiu em 2013, gente? Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior. Considerações sobre o Instituto do Direito Adquirido. Subscritas pela maioria. Então, o STF decidiu pela maioria do direito ao melhor benefício. Se o segurado tiver direito a mais de um benefício, a mais de uma regra, ele pode escolher a melhor regra para ele. E olha só o que a ministra Ellen Grace na época falou. Ela atribuiu efeitos da repercussão geral ao acolhimento do direito adquirido. É seu direito adquirido. Ninguém pode tirar. A Constituição defende o direito adquirido, assegurando-se a possibilidade dos segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal possível. Então, é na hora de conceder o seu benefício, mas isso o INSS já não fez, ou revisados de modo que correspondam à melhor renda mensal inicial possível. Então, defendendo aqui também na revisão de aposentadoria. Gente, isso aqui é português, gente. É revisado, tá aqui. Nesse sentido, continua Luiz Edson Fachin, desconsiderar os recolhimentos efetuados pelos contribuintes antes de julho de 94 significaria, como bem ressaltou em parecer lançados aos autos, Procuradoria-Geral da República,
contrariar o direito ao melhor benefício e a expectativa do contribuinte. Então, o Ministério Público Federal, para o Zanin e para o INSS, a palavra do Ministério Público Federal não tem peso? Então, o que que é isso? Não estou entendendo isso aqui. Não há mais respeito pelas instituições públicas. Expectativa esta que se ampara no princípio da segurança jurídica. Então, quem defende a segurança jurídica está aqui, do lado da revisão da vida toda. Ai, ai. Vamos finalizar isso aqui, gente, que eu já tô, ó, precisando de umas férias mesmo, porque é inacreditável o que estão fazendo com os aposentados. Trata-se de um enfoque que permite afastar a limitação temporal. Olha a limitação de tempo aí. Considerando-se regra definitiva, de modo a alcançar os recolhimentos efetivamente realizados. Assim, não há violação ao equilíbrio atuarial, na medida em que as contribuições foram vertidas e devem ser consideradas para o cálculo mais vantajoso. Então, não há violação ao equilíbrio das contas públicas. Por quê? Porque o dinheiro já saiu do seu bolso, já foi para o bolso do INSS. Então, ele fala mais uma vez o princípio da segurança jurídica e que não guarda harmonia com o sistema constitucional ou com a jurisprudência do STF, que admite o direito ao melhor benefício. A regra de transição, ela surge para reduzir o dano à expectativa de direitos. Então ela não pode ser mais grave que uma regra definitiva. E é preciso ressaltar. Aí ele traz a Constituição Federal. E aí, meu amigo, o INSS, Zanin, você vai contra a Constituição Federal? Como é que vocês vão contra a Constituição Federal? Fala para mim. Não tem como ir contra. Tá aqui, artigo 201, parágrafo 11. Determina que todos os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeitos de contribuição previdenciária e consequente repercussão no cálculo dos benefícios. Como é que vai contra a Constituição Federal? Fala para mim, fala para mim. Não estou entendendo, não estou entendendo. Não, desculpa. Eu estou aberto a uma explicação. Eu quiser explicar para eu entender, eu vou deixar de ser burro. Mas até o momento, eu acho que eu sou burro. Não, só pode. É, não sei. Eu acredito na Constituição Federal. Não sei por quê. Porque olha isso aqui, gente. E Procurador-Geral da República, né? Como eu falei, Ministério Público Federal, também trouxe a exposição de motivos, né? Por que essa lei 9.876 ela foi trazida para o ordenamento jurídico? Para demonstrar que a regra de transição foi criada para mitigar, para diminuir os efeitos de uma regra permanente. Considerando que a contar de julho de 94, com plano real, haveria reduzido os níveis de inflação, o que permitiria minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário no rendimento dos trabalhadores. Ou seja, essa lei 9.876, que trouxe essa regra, ela surgiu para diminuir os efeitos da inflação no bolso do trabalhador, no bolso do aposentado. Então você está indo contra o espírito da lei para o qual ela foi criada, está indo contra a jurisprudência do STJ e STF e contra o artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal. Não estou entendendo. E qual que é a fundamentação da INSS? Ah, o artigo 97, cláusula de reserva de plenário. Mas não teve declaração de inconstitucionalidade, então não se aplica o artigo 97. A gente não está falando que o artigo 97 está errado. A gente está falando que o artigo 97 não se aplica a esse caso. Acabou a fundamentação do INSS, gente. Não tem mais nada para falar. Desculpa. Desculpa trazer a verdade assim para o INSS. Não tem mais o que falar. E aí, ele termina concordando com o voto do relator, né, homenageando conclusões diversas. É um gentleman, né, realmente um cavalheiro aí. Ele respeita conclusões diversas, mas fala, ó, não tem nem como. É como voto. Então ele derruba aqui argumento a argumento do INSS.
E dia 1º de fevereiro, não podemos esperar outra coisa a não ser a vitória dos aposentados. O que eu fico triste, de verdade, é pelos aposentados que já não estão mais aqui. É quando a gente recebe uma mensagem no nosso WhatsApp e a pessoa fala: doutor, aqui é a esposa do, né, do fulano, ou então aqui é o filho da fulana. Infelizmente, ele faleceu e não pôde esperar a revisão da vida toda, não pôde ver o recebimento em vida. É muito triste juntar uma certidão de óbito por alguém que foi atrás dos seus direitos e pela demora não recebeu os seus direitos. Então, eu sei que você que está vivo aqui ainda, eu sei que a sua situação piorou muito nos últimos 2, 3 anos. Eu sei disso. A sua situação financeira, de saúde, a sua família. Mas você não deveria estar passando por isso. Você deveria estar recebendo desde dezembro de 2019, ou no mínimo, no pior dos cenários, você já deveria estar recebendo desde dezembro de 2022. Pelo menos o reajuste. E aí os atrasados a gente sabe que teve toda aquela batalha. E está tendo ainda. Mas pelo menos o reajuste você deveria estar recebendo. Você não merecia estar passando por isso. Tem que ter muita fé, gente. Tem que ter muita fé, porque a gente não sabe de nada, né? Quem sabe é Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Mas é difícil de entender. Meus sentimentos para quem teve um familiar que faleceu e não pôde ver a vitória dos aposentados definitivamente na justiça. Mas você que está vivo, segura mais um pouquinho, continua vivo, toma seu remédio, se alimente bem, faça uma caminhada, continua vivo, porque o dinheiro está chegando. Você vai ver esse dinheiro. Demorou muito, demorou, mas chegou a hora da vitória. Que Deus te conceda a graça da saúde para que você possa aproveitar esse dinheiro com a sua família. Porque o dinheiro por dinheiro, notas de papel, não, ele não vale tanto assim. Agora, o que o dinheiro pode proporcionar, um remédio, uma compra no mercado, uma viagem para sua família, isso sim vale. É por isso que a gente está lutando. Não é para ser o mais rico do cemitério, e sim para poder viver com mais dignidade e criar memórias com a sua família. Um dia a gente não vai estar aqui. Professor Nakamura, daqui 100 anos ninguém vai lembrar de mim. O que fica mesmo é o bem que a gente fez. Obrigado. Deus te abençoe. E até a próxima.